Olá, galerinha linda do meu coração, como estão vocês hoje? Espero que vocês estejam bem, felizes, alegres, contentes, na companhia de Jesus, na companhia da sua família. Este é mais um dia que o Senhor nos deu, nós devemos estar alegres. Quanta coisa que nós temos para agradecer: o sol, a lua, a natureza, o alimento que o Senhor coloca na nossa mesa, nós estarmos com saúde, a roupa, o calçado, uma casa para nós podermos morar. Olha quanta coisa maravilhosa! Não é motivo para a gente estar super feliz? E aí, estão gostando das histórias maravilhosas que Jesus deixou para nós, que nos contou? Eu falei para vocês, criança, que esse livro aqui, a Bíblia, tinha histórias maravilhosas, estupendas, para nós podermos acompanhar. E o que é melhor, que essas histórias aqui são verdadeiras, histórias que realmente aconteceu, histórias que o próprio Jesus contou, que é o que nós estamos aprendendo agora, as parábolas, e que nós, usando o que está escrito aqui na palavra, no nosso dia a dia, guardar no nosso coração, nós cada dia mais vamos ficar perto daquilo que Jesus quer que nós sejamos, pessoas perfeitas, assim como ele foi. Bom, hoje a professora Esther trouxe mais uma parábola, a parábola O Rico e o Lázaro. Vamos ver o que é que Jesus quer falar para nós através dessa história? Bom, para começar, eu quero contar para vocês a história de um menino chamado Jairo. O Jairo, ele ficou doente, ficou dodói. Hoje em dia, né, nós estamos aí com surto de dengue, tem bastante criança doente que não tá podendo ir para a escola, tem que ficar em casa com o corpo todo doloridinho, não tem como sair, fica lá só tomando remédio, até ficar melhor, não é? Então, o Jairo estava doente. E seus irmãos tinham ido à escola, seus coleguinhas tudo tinham ido para a escola, só que ele não tinha como levantar, ele tinha que ficar deitado. E aí o Jairo, deitado lá, ele acordou na hora de ir para a escola, mas não pôde ir na escola, ele dormiu. Nisso que ele dormiu, a mamãe foi lá e fechou a janela, né? A veneziana, para ficar tudo escurinho para ele. Mas daí o Jairo acordou com barulhada de criança. Todo mundo dando risada, todo mundo conversando. E o Jairo, curioso, mas que barulhada era aquela de criança na frente da casa dele? Aí ele pensou, quem são elas? Ai, parece que estão se divertindo a valer e eu aqui não posso me levantar. Ai, a mamãe deixou a janela fechada. Ai, como eu gostaria de ver quem é que está na frente da minha casa. E cada vez que ele ouvia um grito, uma gargalhada, mais curioso ele ficava. Aí, finalmente, a mamãe acabou os afazeres, veio ver se ele estava acordado, ele estava acordado. Ela abriu as janelas venezianas e, nossa, olha só, na frente da casa do Jairo tinha uma praça e a prefeitura, enquanto ele tinha dormido, tinha montado o quê? Um parquinho. E a prefeitura trabalhou e agora as crianças do bairro que estavam vindo da escola, seus irmãos, estava todo mundo se divertindo lá no parque. Mas infelizmente o Jairo não podia se juntar a elas, porque ele estava dodói. Ele só podia ficar olhando de longe as brincadeiras. E há muitas coisas, criança também, das quais nós ficamos curiosos para olhar. A gente tem curiosidade. Por exemplo, a mamãe, o papai deixa lá um pacote em cima da mesa, não fala nada, você fica curioso para olhar lá dentro da sacola, o que tem lá dentro. Quando chega na época do Natal, você fica curioso, querendo abrir os presentes antes da hora, então lá debaixo da árvore para saber quem vai ganhar o quê. Meninos e meninas, também quando ficam adolescente, ficam, sabe, naquela expectativa, aquela curiosidade de se tornar jovem logo. Outros ficam ansiosos, querendo saber o que vai acontecer depois que eles morrerem. O que será? Que é a nossa história de hoje. Um dia, o Senhor Jesus contou a história a respeito de dois homens. Essa história que Jesus contou, crianças, está no livro de Lucas, no capítulo 16, do versículo 19 até o versículo 31. Então está escrito bem assim, ó: o rico
e o Lázaro. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendamente. Quer dizer que todo dia ele comia bem, todo dia tinha festa na casa do rico. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele rico. Então, havia um homem que era muito rico, riquíssimo, que vivia no bem bom, só se divertindo, né? Tá lá ele, ó, na casa dele, só comendo coisas gostosas, do bom e do melhor, todo dia fazendo banquete lá na sua mansão, né? Mas na porta dele também, ó, havia um outro homem chamado Lázaro. E esse homem tinha o corpo todo cheio de feridas. Às vezes Lázaro, naquela época em que Jesus viveu, não tinha crianças, ainda medicina avançada, para ter solução para tantas doenças que nós temos, né? Já tinha desde antigamente, mas que hoje nós temos. Então a Bíblia fala que ele estava cheio de chagas. Vamos aqui dizer que Lázaro tinha uma doença que é chamada hoje de hanseníase, que deixa o corpo da pessoa todo cheio de lepra, né? Que é a chamada lepra. E hoje o tratamento dura bastante tempo, de 6 meses a 1 ano, dependendo do metabolismo da pessoa. Mas Lázaro estava lá, ó, era pobre e vivia ali esmolando, pedindo comida na porta do rico. Só que o rico lá no bem bom, o rico ajudava, dava comida para o Lázaro? Não dava não. Ó, e desejava-lhe alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Então Lázaro era aquele pobre de maré desci. Ele ficava ali, até os cachorros estavam sangrando as feridas dele, ficava lambendo ele. E ele desejava comer alguma coisa, porque ele estava com fome. Só que o rico dava. Aconteceu, porém, o quê? Do Lázaro morrer. Morreu Lázaro. O rico, coisa boa, morreu aquele mendigo, parou de perturbar, de ficar enchendo o saco lá no meu portão. Toda hora que eu saio, que eu chego, tá lá aquela coisa horrorosa mendigando na minha porta. De certo, o rico nem se importou, né? Aconteceu de, morrendo o mendigo, ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Mas morreu também o rico, catapimba. Morreu e foi sepultado com grandes pompas. No inferno, estando em tormento, ele levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, assim como o mendigo morreu, o rico também, crianças, morreu. E cada um foi para um lugar. Então, ó, o homem muito rico, que tinha muita casa, muitos empregados para atendê-lo, vestia lá com roupa chique, comia do bom e do melhor, vivia somente para agradar a si mesmo e se divertir. Já o mendigo vestia de trapo, seu corpo todo cheio de ferida, os cães vinham lamber as feridas dele. E todos os dias ele se deitava lá, ele ficava lá na porta do rico esperando que alguém jogasse lá o resto, até o osso lá do frango para ele poder comer. Além de um ser rico e o outro mendigo, havia não só essa diferença econômica na vida deles, financeira, havia também outra diferença na vida deles. Ambos eram o quê? Pecadores. Porque a Bíblia diz lá em Romanos 3:23 que todos pecaram e precisam de Deus. Então todos os dois eram pecadores também. E isso incluía o rico, o mendigo e você e eu também, crianças, não é assim? O pecado é quebrar as leis de Deus. Deus diz que você não deve roubar.
ou seja, querer as coisas dos outros. Ele diz também que você não deve matar, que você não deve odiar, que você não deve adorar outros deuses. A Bíblia diz que você também não deve amar mais ninguém do que a Deus. O primeiro amor, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. E tudo de mal e errado que nós fazemos é o quê? É pecado. Então, o pecado faz o quê? Com que todos nós, seja rico, seja pobre, vivamos como? Afastados de Deus. O pecado nos afasta de Deus. Mas Deus, ele é misericordioso. Lázaro, apesar dele ser pobre, ele cria em Deus. Seu nome, sabe o que significa Lázaro? Deus é meu auxílio. Então ele sabia que apesar dele estar ali todo danado, todo estrupiado, cheio de ferida, ele amava o Senhor, ele sabia que Deus o amava também. Por isso, nós sabemos que ele confiava em Deus. E mesmo que ninguém o ajudasse, Deus o ajudava. Deus amava também o rico e teria perdoado seus pecados. Mas o coração do rico era duro, frio, diferente do coração do Lázaro, que já conhecia Deus e amava Deus e tinha, apesar da parte de fora dele, do corpo dele, estar todo ferido, todo machucado, mas por dentro ele amava Deus, ele tinha um coração puro. Nós não sabemos como ficou o seu corpo, mas Deus enviou os seus anjos para poderem vir buscar o Lázaro. E ao mesmo tempo morreu lá um homem rico. Ele deixou sua casa maravilhosa, deixou suas roupas caríssimas e os seus banquetes, os seus amigos, seu divertimento. Foi como se Deus dissesse: você é rico, você aproveitou tudo aqui na terra, né? Pois bem, querido, aproveitou muitos e muitos anos, muito dinheiro, preferiu usar seu dinheiro só para você mesmo, não quis compartilhar com ninguém. Agora terminou a oportunidade de você me conhecer e estar comigo. Que funeral pomposo, não é? Deve ter tido aquele rico, todos os amigos ricos chorando, mas ele mesmo, ao corpo dele, já estava longe. Então, os anjos vieram e levaram Lázaro para o céu, para o seio de Abraão. Já o rico foi para onde? Foi para o inferno, infelizmente. Ele foi para o lugar de tormento, que a Bíblia chama de inferno, e aonde o fogo arde eternamente. E ali, o rico que aqui na terra comia, vivia do bom e do melhor, ali ele sofreu muito, porque é um lugar de tormento eterno. Onde estava o rico e onde estava o Lázaro, havia um grande abismo, um buraco aberto que ninguém podia atravessar. Mas o rico podia, de lá de onde ele estava, ver o Lázaro, lá no lugar de conforto, lá Lázaro, lá no bem bom, no seio de Abraão, onde todas as pessoas que creem e que amam a Deus estão quando vão embora dessa terra. Abraão viveu muitos anos antes do Senhor contar essa história. Mais de 4.000 anos antes ele viveu. E Deus escolheu ele para ser pai, ou o primeiro do seu povo especial, do povo judeu. Abraão, ele era quem? O pai de uma grande nação, o pai do povo de Israel. O rico sabia que não podia se juntar a eles, mas ele gritou lá de onde ele estava do inferno: tem misericórdia de mim, pai Abraão. Manda que o Lázaro molhe a pontinha do seu dedo aí e coloca na minha língua, porque eu estou atormentado nesse fogo. Mas Abraão respondeu: você lembra que lá na terra você recebeu todos os bens em vida e o Lázaro recebeu todos os males? Agora, porém, ele está aqui sendo consolado e tu está aí em tormento.
Abraão estava relembrando ao rico que ele tinha esquecido, que aqui na terra, por sua própria culpa, ele agora estava no inferno, porque aqui na terra ele não plantou boas ações, ele não teve boas atitudes, então ele estava o quê? Colhendo aquilo que ele plantou. Foi por sua própria culpa que ele agora estava no inferno. Ele escolheu não crer em Deus. E Abraão também disse, e além de tudo, tem um grande deserto, um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós não podem, e nem vocês daí para cá. Crianças, o que Jesus quis mostrar com essa parábola? Primeiro, é que o nosso futuro depende das nossas escolhas. Às vezes você fica se perguntando, o que acontece com a pessoa depois que morre? Para onde nós vamos depois que nós morremos? Então, existem dois lugares. Existe o céu e existe o inferno. A escolha é sua, a escolha é minha. Se eu pratico boas ações, se eu falo, boas coisas, falo do amor de Deus para as outras pessoas, se eu penso, tenho pensamentos bons, a primeira coisa que eu tenho que pensar é o quê? Que Jesus é o meu Salvador, eu tenho que aceitá-lo no meu coração. Se eu tenho tudo isso, é lógico que eu vou para o céu. Agora, se eu escolho não querer saber de Deus, viver em pecado, com o meu coração só praticando coisas ruins, é lógico que o meu futuro não vai ser o céu, vai ser o inferno. Mas tem outra coisa que essa história nos ensina, que é dois caminhos. Você que escolhe se você quer ir para o inferno ou se você quer ir para o céu. Mas outra coisa que essa parábola nos ensina também, crianças, é isso. Há um abismo entre o céu e o inferno, entre o céu e a terra. O que nós devemos aprender com isso é que aqui cai uma grande falácia, uma grande mentira que é dita por algumas religiões, que você reencarna depois que você morre. Aqui, tá falando no versículo, no versículo 26. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então, depois que você morre, só tem dois destinos. Se você já está salvo com Jesus, você vai para o seio de Abraão, vai para o céu. Se não, você vai para o inferno. Não tem outro termo. Não tem como você voltar. Essa história de que você morreu, depois você reencarna novamente para voltar uma pessoa melhor ou para viver tudo de novo, seu karma, isso é mentira, isso não é verdade. Porque aqui é a Bíblia, a palavra de Deus, o livro verdadeiro, que é verdade, está falando que isso não é verdade. Você, crianças, que às vezes, esse dia eu conversei com um menininho numa festa e eu conversei bastante com ele, que ele estava falando que o vovô dele tinha morrido e que o papai tinha visto o vovô falando com ele em sonho. Eu falei para ele, não é o seu vovô que falou com o papai. Se o seu papai viu o vovô assim e não falou nada com ele, tudo bem, ele está mostrando pro seu pai que ele está num lugar melhor. Não é para o seu pai se preocupar. Mas se o teu pai falou com ele ou ele falou com seu pai, não foram ele que falou. São o quê? São espíritos, são demônios que, sabendo do amor que seu pai tem para com o seu avô, espírito de engano, está querendo enganar ele, para que ele deixe de acreditar em Deus. Porque há esse grande abismo entre nós e Deus. A única forma, o único meio, crianças, capaz de fazer com que nós vamos para o céu, nós nos achegamos a Deus, é nós crermos que Jesus morreu para a nossa salvação e perdão dos nossos pecados. É Jesus que faz essa ponte entre a terra, entre o plano terreno e o plano celeste, entre o reino da terra e o reino dos céus. Não existe outro caminho para você entrar no céu.
Não existe esse negócio de reencarnação, você voltar de novo noutra vida para poder, se você estiver nessa vida indo para o inferno, você voltar para você melhorar e ir para o céu. Isso não existe. Nós só temos uma vida, uma escolha. Você que escolhe ou céu ou inferno. Então não se deixe enganar. Não deixe que esse espírito te engane. A única maneira de você ir morar no céu, ter a sua salvação e os seus pecados perdoados, é através de Jesus. E, por isso, ó, o nosso versículo de hoje está lá em 2 Coríntios, capítulo 6 e o versículo 2. Está escrito assim, ó, eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. Então, criança, esse é um pedido, né, um convite, aliás, que eu faço para você hoje. Você já aceitou Jesus? Você já tem ele no seu coração? Você já pediu para ele vir fazer morada no seu coraçãozinho? Já pediu para ele perdoar os seus pecados? Porque aqui, ó, agora é o tempo aceitável. É agora o dia da salvação. Porque você não sabe, criança. Você, ó, a minha mamãe falava bem assim, para morrer basta estar vivo. Como eu já falei para vocês na outra história. A gente só tem duas coisas que o ser humano tem certeza. Que ele nasce, que ele vai nascer e que vai morrer. Na fila da morte, todos nós estamos. Nós só não sabemos o nosso número. Ninguém sabe que é o número. Será que eu vou ser o próximo? Eu ainda estou lá no final da fila. Nós não sabemos. E por nós não sabermos, nós temos que estar preparados. É agora o tempo. Eu tenho que estar preparado 24 horas para a hora que Jesus vier, eu estar como? Pronta, preparada para ir morar com ele lá no céu. Aqui, ó, o rico pegou e falou bem assim, ó, continuando a parábola. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós, de sorte que daqui não podemos passar para vós outros, nem podem os daí passar para nós. Então replicou o rico, pai, te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que eles lhe dê testemunho, a fim de que não virem para este lugar de tormento. Aí Abraão foi e falou com ele bem assim. Respondeu-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, que ouçam-os. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos ir ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhes respondeu, se não ouvem a Moisés e os profetas, também se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos? Então, crianças, aqui, ó, acaba com essa falácia de que a pessoa, eu morri, não tem problema não, vou reencarnar, vou ressuscitar em outra vida e tá tudo certo. Não. Não tem como. Morreu é 2 caminhos, o céu ou o inferno. Então, é você quem escolhe. Se você quer ir morar no céu com Jesus, através de crer no seu coração e confessar com a sua boca que você é pecador, que você crê que Jesus morreu pelos seus pecados, mas que ele não está morto. Ele sim ressuscitou dentre os mortos para a nossa salvação e perdão dos nossos pecados. Bom, criança, este é o significado escondido, né? O tesouro escondido da parábola do rico e do Lázaro. É as nossas escolhas. Por quê? O que eu escolher nessa vida aqui, eu vou, crianças, o quê? Ter como consequência o outro lado. Eu vou apagar aqui para vocês e vou fazer uma dinâmica para vocês. Olha só, se eu fizer isso daqui, eu tenho um círculo completo? Não tenho, né? Para mim ter um círculo fechado, eu tenho que fechar ele lá aonde eu comecei.
Aonde eu comecei, eu tenho que fechar, senão não vai ser um círculo, vai ser uma figura aberta. A nossa vida, crianças, é a mesma coisa. A nossa vida é um ciclo. Nós nascemos, nós somos criança, somos adolescente, somos jovens, somos adulto, depois ficamos idoso e voltamos de onde viemos, para o seio de Abraão, para o Pai. Então, a nossa vida, tudo que nós plantarmos, as nossas ações, nós vamos colher. Então, se eu só falo palavrão, se eu só minto, se eu só desobedeço, se eu trato mal meus colegas, se eu respondo à professora, se eu roubo, se eu mato, se eu faço coisas erradas, vai voltar tudo para mim. Quando eu tiver que prestar conta perante Deus, eu vou prestar conta dos meus erros. Por quê? Porque eu não me arrependi. Agora, se eu pratico amor, carinho, atenção, respeito meus pais, sou bom com os meus colegas, respeito minha professora, trato bem os outros, só pratico boas ações, eu vou receber da vida também boas ações. E quando eu chegar perante Deus, eu vou prestar conta, vou ser galardoada daquilo que eu fiz. Então, para que não haja, para que eu não morra e não leve do outro lado, eu vá o quê? Para o inferno, assim como foi o rico, para que eu vá para o céu, eu tenho que o quê? Me arrepender das coisas erradas que eu fiz e passar a fazer o que é certo. Bom, crianças, espero que vocês tenham gostado de mais essa parábola, mais essa história que Jesus contou, e fica aí a reflexão para vocês. Para onde eu quero ir? Para onde Lázaro foi ou para onde o rico foi? Isso é uma coisa para a gente pensar. Espero, sabe, que todos vocês queiram ir morar no céu com Jesus, assim como foi o Lázaro. Então agora nós vamos fazer uma oração, agradecer a Deus e pedir para Ele que Ele nos guarde, né? Para que nós estejamos preparados, não só para a sua vinda, como também porque Jesus, nós costumamos falar assim, que até que volte o Senhor, Senhor, o Senhor está demorando a vir, Jesus não volta logo, esse mundo está tão maluco, está tão louco. Mas a partir do momento que você morre, Jesus já voltou para você, né? Então, quando nós morremos, Jesus voltou para a gente. Então, vamos orar? Papai Celestial, agradecemos por ter enviado teu Filho, Salvador Jesus, para morrer pelos nossos pecados. Agradecemos-te porque isso aconteceu por todos. E aquele que crê no Senhor Jesus pode ter os seus pecados perdoados, pode ter acesso ao céu para estar contigo. Ajuda-nos, papai, a cada dia a estudarmos a tua palavra para vivermos agradando a ti, falando aos outros sobre o caminho do céu. Em nome de Jesus, amém. Bom, crianças, entra no canal, se inscreve, curte, compartilha, comenta, porque você comentando, você compartilhando, você vai estar levando esta palavra maravilhosa do Senhor para outros coleguinhas. Um beijo no seu coração, um cheirinho e até a nossa próxima história que Jesus contou.